Quem acompanha a evolução da internet desde os primeiros dias, com certeza guarda na memória uma época em que provar a própria idade era tipo a coisa mais simples do mundo. E até meio ingênua, né? Totalmente ingênua. Existia só aquela tela de bloqueio escura, um botão gigante com a frase "Tenho mais de 18 anos" e bastava um único clique. Sim, as portas se abriam. Exato. A confiança era absoluta. O sistema não questionava a veracidade daquela afirmação de jeito nenhum e ninguém pedia documento algum. Mas hoje, a realidade deu um salto que parece ter saído diretamente de um roteiro de ficção científica, sabe? Com certeza. Para que uma pessoa consiga liberar o acesso a um simples jogo online hoje em dia, a inteligência artificial escaneia rostos em questão de segundos, ela analisa traços biométricos ali em tempo real. E o mais impactante dessa transição toda é que ela afeta literalmente todas as pessoas que navegam na web hoje, independente de terem 8 ou 80 anos de idade. Uhum. A internet deixou para trás aquele clima de faroeste baseado puramente na palavra de quem está do outro lado do teclado, né? Passou a exigir comprovações tangíveis. E o motor por trás dessa alteração massiva não é só a inovação tecnológica pela inovação, sabe? Sim, não é só porque a tecnologia existe. Exato. Trata-se de uma resposta a uma crise de proteção muito fundamental que as plataformas simplesmente não podiam mais varrer para baixo do tapete. Pois é. E o nosso objetivo neste mergulho profundo de hoje é justamente abrir a caixa preta dessas novas tecnologias de verificação de idade. Vamos entender como elas operam nos bastidores, né? Isso. Os bastidores dos sites e aplicativos que todo mundo usa todos os dias. Vamos ver por que se tornaram uma pauta de urgência máxima para as gigantes da tecnologia e, principalmente, dissecar o enorme dilema que toda essa vigilância traz para a privacidade de quem navega. Que é um ponto crítico. Muito crítico. E a nossa base para essa discussão é uma reportagem muito detalhada e atual, assinada pela jornalista Júlia Honorato e publicada no portal O Povo. O texto é muito bom. É excelente. Ele faz um raio-x minucioso dessa nova era, cobrindo desde as leis recém-aprovadas até os algoritmos de ponto usados no entretenimento digital. Certo, vamos desempacotar isso começando pelo cenário que nos trouxe até aqui. O que foi que fez aquele velho botão de autoverificação desmoronar de vez? Então, a grande virada de chave aconteceu quando os casos de exposição de crianças em ambientes virtuais atingiram um volume realmente alarmante. Ganhou os holofotes da mídia, né? Sim, da mídia e da justiça também. A reportagem da Júlia destaca plataformas gigantescas de jogos como o Roblox como o epicentro dessa preocupação toda. Uhum. O ambiente virtual de jogos evoluiu muito rápido, sabe? Deixou de ser apenas um lugar para completar missões e virou uma das redes sociais mais fortes e imersivas para o público infanto-juvenil. E o problema era estrutural ali. Exatamente. O problema estrutural era que as barreiras de entrada não acompanharam essa evolução de jeito nenhum. Você tinha um espaço com milhões de crianças interagindo por voz e texto, sem nenhum filtro real de quem estava do outro lado. Era tipo uma receita pronta para o desastre. Era uma porta da frente totalmente escancarada, uma criança de 10 anos ou, pior ainda, um adulto mal intencionado. Com certeza. Podia simplesmente selecionar um ano de nascimento falso lá no menu e ter acesso irrestrito a qualquer sala de bate-papo. Aquele botão de autoverificação era só uma formalidade jurídica vazia, né? Não um mecanismo de segurança de verdade. Pois é. E o risco jurídico e social se tornou insustentável para as empresas. A pressão de pais, educadores e dos órgãos governamentais forçou esse fim da autoverificação. O objetivo atual das plataformas e o que a reportagem aponta como o novo padrão da indústria é conseguir limitar as ferramentas com base na idade real de quem está segurando o celular. E essa linha de corte varia, né? Varia bastante. Dependendo do aplicativo e das leis locais, pode ser de 16 ou de 18 anos. Ao confirmar a faixa etária correta, o sistema simplesmente corta pela raiz o acesso a recursos críticos para menores. Bloqueando os chats por voz, por exemplo. Exato, bloqueia chat por voz aberto, impede a troca de imagens e mensagens diretas, ou até restringe a entrada em comunidades específicas. A segurança virtual finalmente começou a atropelar aquela conveniência do acesso instantâneo, sabe? E é bem nesse ponto de ruptura que entram as novas tecnologias que a fonte detalha.
A matéria divide essas soluções atuais em 4 pilares principais de verificação. Isso. O primeiro deles é o que tem causado mais choque cultural, eu diria: o escaneamento facial por inteligência artificial. É o que mais assusta o pessoal. A velocidade e a invisibilidade desse processo são impressionantes. O texto cita o próprio Roblox como um laboratório prático para isso. A dinâmica é basicamente assim. O aplicativo pede para a pessoa olhar para a câmera do celular. Não precisa nem tirar uma foto de verdade. Não precisa tirar a foto tradicional e enviar. A inteligência artificial mapeia as feições do rosto ali na hora e, em coisa de 1 minuto, o processamento termina. Aí, a tela exibe uma mensagem direta, tipo: calculamos a sua idade em 18 anos ou mais. Uhum. É um processo sem atrito quase nenhum, mas que levanta uma dúvida gigantesca. O que exatamente essa máquina está lendo no nosso rosto? Essa é a pergunta de $1 milhão. A tecnologia por trás disso não está lendo a identidade da pessoa, mas sim marcadores biológicos de envelhecimento. Como assim marcadores biológicos? A inteligência artificial é treinada com milhões de rostos para identificar padrões microscópicos, sabe? Ela analisa a elasticidade aparente da pele, as proporções entre os olhos, o nariz e a boca, e até umas microexpressões que mudam sutilmente conforme a nossa estrutura óssea vai amadurecendo. Caramba! É muito avançado. E a promessa das empresas de tecnologia, que é o argumento que elas usam para acalmar quem defende a privacidade, é que a IA faz apenas uma leitura temporal. Ela não guarda a foto, então? Teoricamente, não. Ela extrai os metadados necessários para calcular essa estimativa de idade e logo em seguida descarta a imagem. A foto não vai para um banco de dados permanente. A grande questão aí é o teoricamente, né? Porque mesmo que a imagem seja descartada, o simples fato de condicionar o acesso a um joguinho ao escaneamento biométrico do rosto de alguém já normaliza um nível de vigilância muito íntimo. Sem dúvida. Mas esse é só o método mais visível. O segundo pilar que a reportagem traz atua de uma maneira muito mais silenciosa. O que é fascinante aqui é como a análise de comportamento opera nas sombras, sabe? Sem que ninguém precise sequer ligar a câmera do celular. Como é que isso funciona na prática? A análise de comportamento transforma cada clique em uma pista sobre quem está usando o dispositivo. A reportagem cita o YouTube e o Spotify como mestres nessa técnica. O algoritmo não pergunta a sua idade. Ele simplesmente deduz. Isso. E essa dedução é feita com base num volume colossal de dados de performance e preferências de uso. O sistema avalia o tipo de conteúdo consumido, claro, mas vai muito, muito além disso. O que mais ele olha? Ele mede os horários de acesso, a velocidade de rolagem da tela, o tempo que você retém a atenção em determinados vídeos e até a forma como a interface é navegada. Nossa! Mas lendo essa parte da análise comportamental na matéria, fica bem claro que o método tem buracos enormes se for usado como juiz único, né? Com certeza. Imagina aquela situação que é super comum em qualquer casa. Um adulto empresta o próprio celular ou tablet para uma criança pequena assistir desenho animado durante um tempão. Ou alguém passa a tarde inteira ouvindo música infantil para acalmar um bebê em casa. Acontece o tempo todo. Exato. Se o algoritmo basear a verificação só no comportamento, ele vai olhar para o padrão de cliques dessa conta e concluir na hora que o dono do aparelho tem 5 anos de idade. Aí ele vai e bloqueia o acesso a podcasts de notícias ou filmes mais tarde. A margem de erro é gigantesca nesses lares onde os dispositivos são compartilhados. E a ironia dessa situação é que, ao tentar ser invisível, o sistema acaba punindo o compartilhamento familiar, né? Sim, vira um transtorno. É por isso que os especialistas em segurança da informação tratam a análise comportamental apenas como uma camada de apoio, nunca como uma solução definitiva. Ela serve mais para levantar uma bandeira vermelha, sabe? Entendi, tipo um alerta. Isso. Se uma conta que está registrada como sendo de um adulto de 40 anos começa a interagir exclusivamente com jogos infantis e demonstrar um padrão motor de toques na tela que é compatível com o de uma criança, o sistema aciona um gatilho. Aí sim ele exige uma verificação mais robusta. E é buscando essa robustez sem violar a privacidade que a gente chega no terceiro pilar. A reportagem do O Povo dá um nome bastante técnico para isso, que é a prova de conhecimento zero. Soa complicado, né?
Sim, soa como uma aula pesada de criptografia avançada. Mas a gente pode pensar na prova de conhecimento zero usando aquela velha analogia do segurança na porta da balada. Ah, essa é ótima. Normalmente, para provar a maioridade, a pessoa entrega o documento de identidade para o segurança, né? O segurança olha o documento e acaba vendo o seu nome completo, a filiação, a data exata de nascimento, número do RG, cidade onde nasceu. É um excesso de informação absurdo. Exatamente. Tudo isso apenas para responder uma pergunta simples que é: tem mais de 18? A prova de conhecimento zero muda essa dinâmica. É como se a pessoa entregasse ao segurança um envelope lacrado. Uhum. Aí o segurança passa um scanner no envelope e o aparelho acende uma luz verde confirmando: sim, essa pessoa é maior de 18 anos. E nenhuma outra informação vaza dali. Perfeito. A mecânica digital por trás dessa luz verde envolve o que a gente chama de autenticadores de terceiros e a geração de tokens. E como a plataforma lida com isso? A plataforma de destino, seja o jogo, a rede social, ela não processa o dado bruto. A pessoa comprova a idade em um aplicativo do governo ou em uma carteira digital segura no próprio celular. Entendi. Esse ambiente seguro gera um token, que é um código criptografado, e esse token viaja até o jogo carregando apenas um atributo matemático inquestionável, que é a confirmação de que o critério de idade foi atingido. Genial. E a grande vantagem disso, que é fortemente sublinhada na reportagem, é a eliminação daquela troca de imagens ou da entrega de dados sensíveis para as empresas de entretenimento. Resolve o problema da idade sem criar um banco de dados gigantesco paralelo com informações de milhões de usuários. Nossa, isso soa como o cenário ideal, né? O meio termo perfeito. É a esperança. Mas a realidade do mercado atual ainda nos arrasta muito frequentemente para o quarto e último método analisado ali, que é a verificação tradicional por documentos e dados de cartão de crédito. Que é um pesadelo de segurança. A matéria até menciona que, de um ponto de vista estritamente técnico de confirmar a identidade, os especialistas ainda consideram essa técnica mais eficiente para cravar a idade real de alguém. Sim, porque é um banco de dados governamental ou financeiro tem um peso de veracidade enorme. Mas exigir que alguém digite o próprio CPF ou o número do cartão de crédito só para liberar uma fase de um joguinho online é um convite aberto ao desastre, concorda? Sem a menor dúvida. O nível de vulnerabilidade na segurança da informação que esse método cria é totalmente desproporcional ao problema que ele está tentando resolver. Coloca todo mundo em risco. Exato. Ao centralizar fotos de documentos, números de registro e dados bancários, essas plataformas se transformam em potes de mel incrivelmente atrativos para hackers e cibercriminosos. Um prato cheio. A pesquisadora citada na reportagem alerta com veemência sobre esse ponto. Um vazamento nesses servidores não expõe só um apelido num jogo, né? Expõe a vida documental e financeira de uma pessoa inteira. E o perigo atinge tanto os adultos quanto as crianças, certo? Os dois. Os adultos sofrem com fraudes e roubo de identidade, e as crianças têm os seus dados limpos roubados, que são altamente valiosos no mercado clandestino da internet, para criar contas laranjas e aplicar golpes a longo prazo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque toda essa corrida tecnológica pelas formas de verificação não é fruto de uma súbita crise de consciência corporativa, né? De jeito nenhum. Existe uma força legal gigantesca empurrando o mercado para isso. A reportagem traz uma linha do tempo muito clara e recente sobre isso. Uhum. Em setembro do ano passado, em 2025, o Brasil viu a aprovação de uma nova legislação fundamental. Uma atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente que ganhou o apelido de ECA Digital. Um marco importante. Muito. O princípio dessa lei é direto. Todos os direitos, garantias e restrições que protegem os jovens no mundo físico, tipo a proibição de publicidade abusiva ou a restrição de ambientes inadequados, agora precisam ser aplicados com a mesma severidade no ambiente virtual. O que antes era recomendação virou obrigação legal. E o Brasil, com a aprovação do ECA Digital em 2025, na verdade, acabou se alinhando a um movimento que já ganhava atração global. Outros países já estavam fazendo isso. Sim,
O cerco regulatório internacional está se fechando rapidamente. Países como o Reino Unido, que tem regulações rígidas de segurança online, e a Alemanha, que já há tempos desenvolve mecanismos para filtrar o acesso digital de menores, eles acabaram ditando o ritmo dessa mudança toda. Entendi. Os legisladores ao redor do mundo finalmente compreenderam que a arquitetura original da internet, que era baseada naquele anonimato livre e na ausência de fronteiras de idade, é totalmente incompatível com a proteção de populações vulneráveis em larga escala. Tiveram que mudar o alicerce. A infraestrutura inteira da rede está sendo forçada a se readequar agora para suportar essa segmentação de usuários por idade de forma segura e auditável. Só que legislar sobre tecnologia é sempre mais fácil do que implementar essas regras na complexidade do dia a dia, né? Muito mais fácil no papel. E a matéria do O Povo é muito feliz em não ficar apenas na camada tecnológica ali. Ela traz a visão sociológica do problema também. A conversa ganha muita densidade com as observações da Brenda Guedes, que é pesquisadora do Laboratório de Pesquisa da Relação Infância, Juventude e Mídia, lá da Universidade Federal do Ceará. A visão dela é cirúrgica. A leitura dela sobre o impacto dessas barreiras digitais joga luz sobre as desigualdades profundas do nosso país. Se conectarmos isso ao cenário geral da nossa sociedade, a fala da pesquisadora Brenda escancara uma realidade que o Vale do Silício muitas vezes simplesmente ignora. O que ela diz exatamente? Ela usa uma expressão muito precisa. Ela diz que o Brasil tem infâncias e adolescências no plural. Infâncias no plural. Isso. Significa que desenhar uma política pública ou um software de verificação imaginando um cenário ideal de acesso à tecnologia é uma grande falácia. Porque a realidade é outra. Não estamos falando de um padrão único de família, onde cada criança tem seu próprio tablet de última geração e pais que têm tempo de sobra para configurar controles parentais super complexos. A aplicação prática desse conceito de infâncias no plural é muito visível, né? Em uma casa com melhores condições socioeconômicas, pode existir uma mediação ali constante. Os responsáveis acompanham o histórico de navegação, usam ferramentas de restrição do próprio aparelho e orientam ativamente sobre os perigos da rede. Exatamente. Mas na outra ponta dessa realidade, o principal ou o único ponto de acesso à internet de uma família inteira pode ser um único smartphone pré-pago. E esse aparelho é compartilhado sem qualquer distinção de perfil de usuário. É o que mais acontece no Brasil. Criança joga, o adolescente entra nas redes sociais e os pais usam para o trabalho. Tudo na mesma conta, tudo sem filtro nenhum e muitas vezes enquanto os responsáveis estão fora de casa trabalhando o dia todo. E é exatamente por enxergar essas fendas enormes na nossa estrutura social que a pesquisadora ressalta que os verificadores de idade não são uma solução mágica. Eles não cobrem todos os pontos cegos que a sociedade está tentando vigiar hoje. Tem um limite do que a tecnologia pode fazer. Uma barreira facial não substitui a necessidade urgente de educação midiática nas escolas, por exemplo. Nem anula a falta que o acompanhamento familiar faz na formação do senso crítico dessa criança. Com certeza. Contudo, ela também reconhece que essas ferramentas de bloqueio são recursos fundamentais agora para frear os piores abusos no curto prazo. A implementação dessas tecnologias representa uma ruptura definitiva com aquele modelo de internet desregulada em que todos nós crescemos. Isso nos leva diretamente ao grande paradoxo abordado ao longo de toda a reportagem. Órgãos de defesa, governos e a própria indústria de tecnologia estão presos em um quebra-cabeça que parece impossível de resolver com perfeição. É o que o pessoal do mercado chama de paradoxo da identificação. Que é o desafio de encontrar a alternativa mais viável para verificar a idade de uma pessoa com precisão absoluta, mas sem precisar identificar quem essa pessoa é, né? Isso mesmo. Para isolar e proteger os dados de navegação de uma criança, a plataforma precisa primeiro ter a certeza absoluta de que está lidando com uma criança. E o perigo mora justamente no método dessa descoberta. O dilema de criar cercas virtuais fortes. Ao investigar a idade, as empresas correm um risco gravíssimo de sugar mais informações pessoais do que o estritamente necessário, o que acaba violando a própria premissa de privacidade que a legislação tenta garantir. Fica andando em círculos. O avanço acelerado do escaneamento biométrico temporário
e, principalmente, a adoção da criptografia da prova de conhecimento zero são as maiores apostas atuais para tentar equilibrar essa balança. Para tentar resolver isso de vez. A meta é alcançar uma conformidade rigorosa com legislações como o ECA digital, impondo as restrições de idade, mas construindo um escudo em volta dos dados dos usuários para evitar a criação de perfis rastreáveis e vazamentos catastróficos. Então, o que tudo isso significa para quem está nos ouvindo agora e acompanhando essas notícias de tecnologia? Significa que a busca justíssima por um ambiente digital mais seguro para as crianças está reescrevendo as regras básicas de convivência na internet para todo mundo. Para todos nós. A forma como qualquer pessoa de qualquer idade acessa conteúdo, consome informação e interage nas redes está mudando. Quando um aplicativo interrompe a sua navegação e pede para escanear o seu rosto, ou começa a analisar silenciosamente o seu padrão de cliques, a questão deixou de ser apenas sobre bloquear a entrada de menores num jogo. Virou algo muito maior. Trata-se de uma reestruturação completa na arquitetura de confiança e de privacidade da internet. Os nossos dados, nossos rostos e os nossos hábitos estão virando a nova moeda de troca para o simples direito de navegar. Perfeito. O resumo de toda essa imersão pelas informações da reportagem aponta justamente para o fim irrevogável da era da confiança cega. Acabou. A autoverificação, aquele velho botão que dependia da honestidade de quem clicava, já está morta. O ecossistema atual e futuro da web se baseia nesse escaneamento facial impulsionado por inteligência artificial, num rastreamento contínuo de métricas de comportamento e nessas confirmações criptográficas. Essa transformação massiva tem como principal motor a pressão de legislações contemporâneas, como o ECA Digital de 2025 aqui no Brasil e as leis parecidas pelo mundo afora. A tensão que vai definir o desenvolvimento da web nesta década será, sem dúvida nenhuma, a tentativa de garantir a inviolabilidade da infância, mas sem transformar o acesso à informação num estado de vigilância constante. É uma corda bamba extremamente fina, dividindo ali a segurança necessária da vigilância excessiva. E entender como essas tecnologias operam nos bastidores é o primeiro passo para não sermos apenas passageiros passivos nessa mudança toda. Isso levanta uma questão importante que vai muito além de proteger crianças e acaba esbarrando no futuro do nosso próprio anonimato, né? Qual questão? A gente observa que algoritmos de análise de comportamento já são capazes de deduzir a faixa etária de alguém dissecando unicamente o que essa pessoa assiste, clica e ouve online. Se a grande corrida do mercado é por oferecer uma verificação invisível e sem atrito, que poupe as pessoas do trabalho de enviar foto de documento... Qual vai ser o custo oculto dessa conveniência toda? Exato. Até que ponto o desejo de manter o nosso CPF e o nosso RG fora dos servidores das empresas vai acabar forçando a população a entregar volumes ainda mais íntimos dos seus padrões de comportamento diários para alimentar essa IA. É um preço alto. Ao tentarmos escapar da identificação formal, será que a gente não está cedendo a nossa aura digital, nossos hábitos mais particulares, em troca de uma falsa sensação de anonimato? É de se pensar. Onde é que a sociedade vai traçar a linha divisória entre criar um ambiente seguro para a juventude e preservar a privacidade básica de quem deseja apenas navegar sem ser dissecado por um algoritmo o tempo todo? Olha, uma reflexão provocativa e super essencial para fecharmos o nosso mergulho profundo de hoje. É o tipo de pensamento que precisa nos acompanhar na próxima vez que uma tela de aplicativo pedir acesso à câmera ou solicitar a aceitação de novos termos de política de privacidade só para liberar um serviço que a gente considerava simples. Sempre leiam os termos. Pois é. Agradecemos muito a companhia de quem acompanha nosso programa e nos emprestou atenção para desvendar as engrenagens dessa transição tecnológica fundamental. As fundações da internet estão se movendo sob os nossos pés agora mesmo. Então o convite que deixamos é para que continuem observando com um olhar muito crítico as pequenas e grandes mudanças nas plataformas que organizam o nosso dia a dia digital. Até o nosso próximo encontro.